Mobilidade urbana é o assunto do momento. Transportar milhões de pessoas diariamente pelos grandes centros é um desafio muito complexo e não existe solução única. Todos os veículos podem fazer parte de um sistema: ônibus, metrô, trem, automóvel. E por que não, o único que não polui e ainda faz bem para a saúde? Comprei uma bicicleta dobrável, comecei a usar a bicicleta junto com o metrô, comecei a usar mais transporte público, fui modificando essa opção. O carro hoje é uma das opções, talvez seja a que eu menos uso, 4 horas por dia era muita coisa dentro do trânsito. A bicicleta faz bem aos ciclistas e a todos, emite 0 gás carbônico. É uma luz de saúde em meio a uma das maiores doenças dos grandes centros. O caos, consequência da mobilidade urbana, que quando não é planejada cuidadosamente, se torna imobilidade urbana ou imoralidade urbana. No Brasil hoje, os deslocamentos por automóvel respondem a mais ou menos 30% do total. Então significa que 70% não usam o carro. Imagine-se que nós já estamos colapsando com 30% usando o carro. Nós não temos muitos carros por habitante, pelo contrário, nós temos muito espaço para crescer. E nós fizemos uma estrutura que verticaliza demais as cidades. Nós temos um problema urbano. A descentralização é fundamental. Muita gente culpa o acesso à classe C, aos automóveis, pelo trânsito. E quando não tem nada a ver. Por que só a elite pode ter acesso ao carro e a classe C não pode ter acesso ao carro? Nunca se pensou o planejamento dos transportes contemplando os vários modais de transporte, né? E que tem espaço para todos, né? Até para o veículo de passeio teria um espaço. Os moradores de São Paulo que se arriscam para ir ao trabalho de bicicleta ainda são considerados sobreviventes, pois trafegam na corda bamba. Bicicleta precisa ter leitos específicos, né? Via de rodagem só para bicicleta, senão morre todo mundo, né? E às vezes não é sacanagem, você não vê, tá? Um ônibus não vê a bicicleta, vira à direita, pega, então tem que estar segregado. Tenho concordância, assim, ampliar o número de bicicletas, só que você tem que dar condição para essas bicicletas. Não tem ciclovia aqui, tem que ficar andando no meio da rua, e os caras acham que uma bicicleta no meio da rua é um saco, né? Tem realidades totalmente distintas, né? Eu conheci Amsterdã, que é a Meca, é a nossa talvez maior referência eurocêntrica de mobilidade por bicicletas, né? O Vietnã, que é um país que tem muita bicicleta de uma outra forma, sem nenhuma infraestrutura, mas as pessoas se locomovem muito. Cuba, eu estive em Cuba também, tem bastante bicicleta, as pessoas caminham e vivem muito na rua. Cidades planas, motoristas educados, respeitam o veículo como meio de transporte, faz das bicicletas um sucesso em cidades como Amsterdã, na Holanda, e Copenhague, na Dinamarca, cada uma com 400 quilômetros de ciclovias. Copenhague é parecida com Amsterdã, sob o aspecto das bicicletas. Devia chamar Bicicletópolis. Olha, para todo lugar. Bicicleta para todo lado. É meio de transporte, de fato. É ecológico, ocupa pouco espaço, é saudável. Uma coisa impressionante, aqui ó, só nesse pedaço há estacionamento para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bicicletas. Cada um desses são 8 bicicletas. Há várias deles. Imagina se fosse, como caberia, se as pessoas tivessem automóveis. Em Amsterdã, a prefeitura investe 17 milhões de euros por ano no sistema de tráfego de bicicletas. O investimento não é somente na infraestrutura viária específica. Campanhas educativas estão incluídas na verba destinada a esse meio de transporte. Campanhas de educação, campanhas de compartilhamento também são fundamentais. Fiscalização, multa, punição exemplar de motoristas infratores
também é fundamental para aumentar o uso e o acesso à bicicleta no Brasil. Boa cidade do ponto de vista da mobilidade não é nem a que tem mais avenidas, nem a que tem mais metrô, nem a que tem mais ciclovia, é a que tem mais opções. Um estudo da Prefeitura de Copenhague revela que a construção de 1 quilômetro de ciclovia exclusiva, protegida dos automóveis, custa o equivalente a 3 milhões de reais, enquanto 1 quilômetro de metrô chega a 350 milhões de reais. Isso, obviamente, não quer dizer que deveríamos substituir o metrô por bicicletas, mas sim que elas podem fazer parte de um sistema de transporte público inteligente. O que falta no Brasil é o devido envolvimento de todos nessa causa: a sociedade, empresas e governos municipais, estaduais e federal. Em São Paulo, a maior metrópole do Brasil, há somente cerca de 70 quilômetros de ciclovias. A maioria das grandes cidades brasileiras mal possui 20 quilômetros, com exceção do Rio de Janeiro, com 361 quilômetros. Mesmo assim, é pouco. Em Berlim, são 700 quilômetros de ciclovias. Nova York, 800. São Paulo é uma cidade que mede 60 quilômetros do sul ao norte. Ninguém está propondo que as pessoas pedalem 60 quilômetros no seu percurso diário, mas que a bicicleta possa ser parte dos seus deslocamentos. Você vai de bicicleta até um ponto, deixa no estacionamento, pega o metrô e assim vai. Em 2004, o Ministério das Cidades criou o Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, mas os avanços no sentido de fomentar o uso seguro dela como meio de transporte ainda engatinham. Existem iniciativas localizadas, como em Mauá, no ABC Paulista. Ao lado da estação de trem, no centro, fica o maior bicicletário da América Latina, com 2.000 vagas. Eu acho que há muitas soluções de infraestrutura possíveis. As ciclovias, elas representam apenas uma das soluções. Você tem ciclofaixas que são segregadas só com pintura, você tem as ciclorotas que são compartilhadas, há a possibilidade de fazer calçadas compartilhadas também. Misturadas com vias de compartilhamento, misturadas com lugares para você deixar a bicicleta e seguir de metrô, ou seguir de ônibus, ou seguir de trem, você insere a bicicleta sem obrigar a pessoa a pedalar o percurso inteiro para chegar em algum lugar. Ela tem a possibilidade de pedalar um pouco e andar um pouco de transporte público. Você sabia? Todos os domingos são mais de 100.000 ciclistas pedalando pelas ruas e avenidas da capital paulista. A cidade registrou um aquecimento de 30% no mercado de bicicleta desde a implantação das ciclovias de lazer. Fizemos a história do transporte quando passamos a ser o primeiro operador do transporte público de uma frota etanol.